Gente, hoje nós vamos falar sobre lesão de ligamento cruzado anterior, né, a reabilitação, e é importante, hoje foi sorteio, né, mas os próximos dias serão os grupos que vocês já estão com ele impresso, não, já está no documento lá na nossa plataforma, tá certo? Então já fica certinho, não vai ter mais esse problema de sorteio de grupo. Então já vai estar tudo certinho. O último sorteio de esportiva foi esse hoje, tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Em Geronto vai ser o grupo, Cleiton, que já é? Ô, Letícia, eu tenho que ver O direito. senhor até comentou, né, a questão que o próximo assunto até seria sobre Parkinson. Foi. Deixa eu ver direitinho como é que tá como foi que eu organizei os objetivos de aprendizagem, Uhum. porque eu tô essa semana, essas 2 últimas semanas, eu tô bem sobrecarregado com muita coisa, e aí eu não tô lembrando agora, né, se eu coloquei sorteio, como foi que eu fiz. Mas aí eu dou um retorno para vocês, tá? Então, o grupo 2, Perfeito, se obrigada. estiverem preparados, podem ficar à vontade, tá? E o grupo 1 também fica à vontade para fazer a sua colaboração. Eu só conferir se Michele tá aí. Tô aqui. Muito bem. Sim, bom dia, pessoal. Bom dia, Michele. O tema é sobre a reconstrução do ligamento cruzado anterior. E o pessoal vai abordar sobre essa reconstrução desse ligamento cruzado anterior. Só que antes de falar sobre a própria reconstrução, é importante que a gente faça um pouco uma introdução sobre a anatomia desse ligamento cruzado anterior. Porque é importante, né, falar sobre essa anatomia. Porque somente dessa forma a gente vai conseguir entender o real motivo dessa lesão, por que acontece essa lesão justamente em maior recorrência nesse ligamento cruzado anterior. Por que ele chega a ser tão frágil quando comparado aos outros ligamentos? Seria por essa fragilidade ou porque ele recebe uma demanda indevida? Então, a gente toma por função primária desse ligamento cruzado anterior evitar essa anteriorização exacerbada da tíbia. Essa seria a sua principal função. Mas esse ligamento cruzado anterior, ele também é útil em outros tipos de funções. E aí, quando esse joelho ele vem a sofrer uma sobrecarga nessa articulação, a gente consegue perceber a sua ação nas rotações internas e rotação externas, também da articulação do joelho, em casos em que há uma sobrecarga, assim como também ele auxiliar, né, nesses movimentos como um varo exacerbado de joelho e também como um valgo exacerbado, se o joelho estiver em extensão. Porque a gente sabe que existem músculos primordiais, principais, que são responsáveis por barrar esses movimentos. Mas o ligamento cruzado anterior, ele também é responsável por fazer essa ação nessa região. Uma coisa que a gente também sabe é que esse ligamento cruzado anterior, ele não vai ser responsável por restringir uma posteriorização da tíbia. Então, seria essa ação que ele realmente não faz. E aí a gente sabe também que existem outros ligamentos que vão auxiliar nesse processo de posteriorização. Só realmente falando para ressaltar que o ligamento cruzado anterior não participa dessa integração desses movimentos. E aí pode passar, Vinícius, a tela. Aí eu dividi aqui a tela em duas imagens. A primeira fala sobre a localização desse ligamento cruzado anterior, para a gente realmente entender. E aí existem aqui as estruturas ósseas, os ligamentos estão seccionados nessa imagem, mas a gente consegue perceber que o ligamento cruzado anterior, ele sai dessa região intercondilar anterior, que realmente fica essa região do platô tibial. E ela vai se inserir desde a sua localização, saindo de regiões laterais, regiões superiores e posteriores, e vai se inserir lá na face medial do côndilo femoral lateral.
que aí está demonstrado exatamente nessa imagem o seu ponto de inserção do ligamento cruzado anterior, bem aqui. E aí eu coloquei essas duas imagens realmente só para mostrar o ponto de origem e inserção. Por que é importante falar sobre essa origem e inserção desse ligamento? Porque às vezes, como eu já falei, a sua distribuição ela pode ser a nível superior, lateral e posterior. Às vezes essa força de impacto ela não precisa vir somente na região anterior do joelho para que esse ligamento ele possa ser lesionado. Às vezes uma força indireta em regiões laterais, em regiões superiores e posteriores, onde acontece a sua inserção, pode fazer com que de maneira indireta esse ligamento ele venha também a ser lesionado. Pode passar, Vinícius. E outra coisa que a gente também, às vezes, não consegue conciliar, né? É que esse feixe ligamentar, desse ligamento cruzado anterior, ele não é um feixe único. A gente consegue perceber que existem dois tipos de feixe nesse mesmo ligamento cruzado anterior. E eles são bastante eficientes porque vai trazer uma melhor promoção de força nessa região, já que a gente sabe que a principal função desses ligamentos, tanto o cruzado anterior quanto os demais que circulam a articulação do joelho, é realmente trazer essa estabilidade articular e ajustes biomecânicos nessa região. E aí a gente consegue perceber aqui que existem dois feixes. Esse feixe anterior, que é esse feixe aqui. Estão vendo a seta, gente? Aí, Sim. feixe anterior, isso. Ele é um feixe mais espesso, um feixe que consegue ser mais fininho, ele fica mais na região anterior. E aí, esse outro feixe aqui atrás, ele é um feixe mais gordinho, um feixe mais resistente, um feixe mais posterolateralizado. E aí a gente consegue perceber que esse feixe que está a nível posterior, ele vai conseguir ser tensionado em movimentos de extensão da articulação do joelho. Enquanto esse feixe anterior, ele consegue ser tensionado em movimentos de flexão da articulação do joelho. E a gente também possui ligamentos auxiliares. Esses ligamentos auxiliares, eles vão dar uma força maior para esse ligamento cruzado anterior, para que essa demanda de carga não sobressaia, não fique somente na região central da articulação do joelho. Aí a gente consegue perceber que aqui existe os ligamentos colaterais laterais, o ligamento colateral lateral, o ligamento colateral medial. O lateral vai impedir um varo exacerbado, o medial um valgo exacerbado, e esse ligamento cruzado posterior que vai impedir essa posteriorização exacerbada da tíbia. E eles, somados, né, fazem o conjunto biomecânico equilibrado aí da articulação do joelho. Pode passar, Vinícius. Uma coisa que a gente também não poderia deixar de falar é sobre a constituição histológica desse ligamento. Por que isso seria importante ser falado? Porque a gente sabendo o tipo de tecido que existe nesse ligamento, a gente consegue perceber que tipo de sobrecarga esse ligamento ele pode suportar. Para que a gente, às vezes, não venha achar que o ligamento cruzado anterior ele é um ligamento fraco, ele não suporta um determinado tipo de carga. Às vezes, ele suporta sim, só não suporta a carga adequada que é demandada a ele. E aí eu coloquei aqui a diferença desses ligamentos e tendões. Eu acho meramente importante ressaltar a diferença histológica desses dois, e aí vocês vão entender o porquê. Mas antes de falar sobre isso, os ligamentos, eles possuem tecidos. Esses tecidos a gente chama de tecido colágeno denso. E aí ele possui uma grande parte do tecido colágeno denso. Só que a maior parte dos tecidos constituintes dele é de elastina, o que vai proporcionar ao ligamento essa função de elasticidade, essa função de mobilidade da articulação do joelho. Então, ele consegue fazer amplas mobilidades nessa articulação do joelho, diferente dos tecidos tendinosos, que aí esses tecidos tendinosos, eles também possuem uma grande quantidade de colágeno denso, só que em maior quantidade do que os ligamentos. Já a quantidade de elastina é quase nada comparada aos ligamentos, porque a função dos tendões é justamente trazer essa resistência, essa força motora, e não a elasticidade quanto à propriedade dos tendões. Quanto à propriedade dos ligamentos, perdão. E aí a diferença desses tecidos, eles se dão justamente pela localização das fibras. As fibras dos ligamentos, elas são bem mais desorganizadas do que as fibras do tendão.
o que dá justamente essa propriedade de resistência aos tendões. E aí eu estou falando isso exatamente porque na cápsula articular do joelho, nós temos duas regiões, intraarticular e a região extraarticular. Na região intraarticular, a gente tem os ligamentos, o cruzado anterior e o cruzado posterior. E aí eles têm realmente esses tecidos ligamentares, que vão dar a eles propriedades mais elásticas. Então, se você vier a colocar resistência nessa região, força de impacto, o ligamento cruzado anterior e o posterior não vão conseguir ter tanta resposta, porque eles não foram criados para adequar resistência, adequar força. Eles foram criados para evitar movimentos exacerbados e ter constituição de ligamentos, de flexibilidade, de mobilidade da região articular. Já os tecidos extraarticulares, os ligamentos extraarticulares, que são o colateral lateral e o colateral medial, eles têm tecidos histológicos constituintes de tendões. Então, eles têm provavelmente uma maior resistência. Então, os impactos que são colocados nessa região extraarticular do joelho, eles são mais responsíveis a cargas, diferentemente da região intraarticular. Talvez esse seja um motivo explicado do porquê que esse ligamento cruzado anterior seja o mais acometido, que vai ser falado mais adiante. Pode passar, Vinícius. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Shirley. Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de lesão. E primeiramente, o ligamento mais Chile, né? Isso. Isso. O LCA, ele é o ligamento que é mais lesionado. E isso pode ocorrer por uma lesão parcial ou total. Acredito que isso aí vai ser explicado um pouquinho mais na frente. E pode ser por trauma direto ou indireto, sendo o direto por um contato do adversário sobre esse joelho e o indireto quando há uma lesão sem nenhum contato externo. E também ele está ligado às lesões desportivas, né? Sendo pelo futebol, pelo basquete, pelo futebol americano, pela questão do esqui e também as lutas, como exemplo de jiu-jitsu. E aí eu mostrei um pouquinho dessa imagem para falar como esse mecanismo ocorre, que ocorre pela rotação do joelho quando o pé está fixado no chão, né? Ocorre essa torção desse joelho. Quando a tíbia ela roda internamente, ocorre um valgo e aí ocorre essa lesão desse LCA. E o outro mecanismo também é quando o joelho ele é esticado, além do seu limite, né? Quando ocorre uma extensão exacerbada desse joelho. Aí pode passar. Não sei se vai dar para vocês perceberem ou verem direitinho, mas trouxe esse GIF aí mostrando como ocorre esse movimento, né? Muitas vezes o jogador ele está correndo e desacelera, né? E tenta fazer esse drible, perdão, e ocorre esse rompimento do LCA. E outra coisa que eu tinha visto também, Cleiton, e você me corrige se eu estiver errada, é que as mulheres, né, que praticam saltos e corridas, elas têm mais chance de romper o LCA do que os homens. E isso tanto por uma questão de diferença de força muscular, de condicionamento físico e até também por essas questões hormonais. Sim. E você retorna, por favor, o slide anterior, Shirley? Se eu puder acrescentar aí, em relação à mulher, né, tem a questão da pelve também, que a pelve é mais larga. Isso já influencia o valgo Influencia a dinâmico de questão joelho. mecânica, sim. Você volta só um slide? Tô tentando voltar aqui, é que tá travando. Voltou. Isso. Voltou aí? Pronto. E Voltou. comentando aqui o que Shirley está falando, essas questões de tensões, né, é interessante, eu retomo aqui, eu pego a deixa que Michele, ela falou muito bem sobre questões de tensões também no ligamento, e ela falou muito bem a questão das fibras, né, as fibras anteriores e fibras posteriores do ligamento. Só para frisar que a todo momento esse ligamento ele está aí tendo algum tipo de tensão. Por quê? As fibras anteriores,
né? Como foi visto nos slides anteriores, bem demonstradozinho, bem direitinho. As fibras anteriores, quando o indivíduo ele está em flexão, elas estão tensionadas, enquanto as fibras posteriores elas estão relaxadas. Quando o indivíduo está em extensão, as fibras posteriores elas estão tensionadas, enquanto as anteriores estão relaxadas, tá? É interessante a gente também ter essa noção de que ele está a todo momento sofrendo um tipo de tensão, tá? De acordo com o seu tipo, com a sua fibra, o direcionamento da fibra. Pode continuar, Só Shirley. me confirma se vocês estão me escutando direitinho. Estou sim, Tássia. Pronto, então vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Vamos dar continuidade falando aqui um pouquinho da caracterização da lesão, entendendo por que se faz necessário a gente entender cada um desses graus. Então, vamos lá. Tradicionalmente, a Associação Médica Americana ela costuma diferenciar as lesões ligamentares em 3 graus, ou então 3 níveis, que vão do grau 1 ao grau 3. É importante que a gente saiba que a diferenciação entre um grau e outro é importante porque cada um deles apresentará um acometimento diferente desse ligamento lesado, bem como possuirá uma gravidade maior de um para o outro. Então, um dos motivos que torna totalmente necessário que a gente conheça, que a gente saiba qual a lesão que aquele paciente apresenta, é que é justamente através desse grau que a gente vai nortear tanto os objetivos a curto, médio e longo prazo, bem como definir se o paciente ele precisa de um tratamento mais conservador ou se ele precisa de um tratamento um pouco mais agressivo, como o tratamento cirúrgico. Então, vamos fazer aqui a diferenciaçãozinha um pouco assim mais detalhada. Em relação ao grau 1, é o grau de lesão considerado mais leve do ligamento cruzado anterior, justamente porque irá ocorrer apenas um tensionamento desse ligamento, onde terão apenas rupturas microscópicas desses feixes ligamentares. Então, como resposta a essa lesão, o paciente ele irá apresentar um quadro clínico caracterizado por edema e sensibilidade local. Só que a gente tem que lembrar que essa lesão grau 1 não irá trazer tantos malefícios para o paciente, não impedirá que ele realize todas as descargas de peso necessárias durante a marcha, nem como atrapalhará muito o seu dia a dia. Vinícius, passa aí, por favor. Em relação ao grau 2, já é uma lesão considerada assim média, em relação às 3. É uma lesão que vai ter uma lesão parcial dessas fibras ligamentares e trará um dano maior à vida desse paciente. O quadro clínico caracterizado será dor, justamente por conta dessa lesão, hemartrose, que é quando ocorre o extravasamento de sangue, né, nessa articulação, e instabilidade. E o conjunto dessas 3 características farão com que o paciente ele apresente uma limitação funcional, justamente porque ocorre uma lesão um pouquinho maior e os músculos que estão ao redor daquela articulação, eles não terão tanta capacidade de atuar fazendo a função que esse ligamento cruzado anterior faria antes. E o grau 3, que é o grau de lesão considerado mais grave dentre todos, é um que ocorre a ruptura total das fibras ligamentares. A articulação do paciente fica totalmente instável e os músculos ali, eles não conseguirão realizar essa função. O paciente ele perde a capacidade de descarregar peso, ele perde a capacidade de realizar a sua atividade esportiva, bem como ele perde a capacidade também de realizar a própria marcha. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Sim. E, A amiga? internet está instável hoje, mas vamos lá. Dando É continuidade, Michele? é Sabrina, Sabrina, desculpa, Agora. Sabrina. a gêmea. Não, mas é mesmo que ser. Já se tornou, né? Deixa eu só. Ixi, Maria, o tempo passa ligeiro demais com a gente aqui. Já só tem 10 minutos, mas rapidinho. A questão do grau 3, né? Que Tássia acabou de falar. Aí, bem interessante. Ela falando aqui no grau 3,
E eu queria só, na verdade, não é nem complementar, porque ela foi bem completa aí nas ações dela. Fazer um comentário aqui nesse grau 3, né? O grau grave. Tanto no grau 3 quanto no grau 1, que a gente tem uma perda de ligamento, né? O 1 moderado, o 2 moderado e o 3 total. E aí, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar ou assistir algum desses programas esportivos e falar o jogador fulano de tal, há 30 dias ele sofreu uma lesão de ligamento, e essa lesão de ligamento ela foi lesão de ligamento cruzado anterior, e essa lesão ela foi completa, né? E ele vai participar sim do campeonato e tudo mais. E aí, só para frisar vocês, né? Só para trazer aqui para vocês que realmente é possível esse atleta voltar a campo, é possível esse atleta voltar a algum torneio, sim, entendeu? Por quê? Ele pode se manter, a gente pode manter ele numa partida, por exemplo, depois que todo esse processo inflamatório cessar, a gente mantém o condicionamento físico dele, né, mantém um fortalecimento bem feito, né, lógico que com alguns cuidados, alguns bem regrado mesmo, né, dá para ele jogar ainda, mas a partir do momento que esse jogador ele para, né? Ele começa digamos, ele passa 15 dias sem realizar alguma atividade, ele começa a sentir falseio e, de fato, ele precisa fazer o procedimento cirúrgico, né? Mas dá para se manter ainda em lógico que é com risco de lesão, né? Então, a gente sabe que ele pode estar passando aí, tendo um risco de lesão mais grave, né? Das outras estruturas. Mas alguns times já fizeram isso, e o jogador ele desenvolve a partida tranquilo pelo equilíbrio muscular que ele tem, que ele manteve ali e mantiveram após esse procedimento, após esse processo agudo que se estabilizou, entendeu? Só que aí ele para e ele começa a ter a apresentar os quadros clínicos de falseio e tudo mais, tá? Atualmente não está se fazendo mais isso, mas já se fizeram muito isso, né? Já mantiveram esse atleta em campo por um certo tempo, e aí quando ele passa aquele período, né, entre uma partida e outra, quando é um período prolongado, sem ter uma preparação física, né, de forma diária, aí sim ele começa a regressão, tá certo? Mas era só essa observação que eu tinha a fazer mesmo. Pode continuar, Sabrina. Bom, gente, dando seguimento à apresentação, fiquei responsável pelos testes clínicos. Eu trouxe esses dois, né, que acho que em caráter mesmo da gente trazer uma alusão e uma forma também de revisar esses testes, né, que a gente já viu inclusive na matéria de MTA, mas que também existem outros testes que podem ser realizados com o mesmo intuito, que é o de avaliar e verificar esse grau de lesão, esse possível grau de lesão do LCA. Então, observar essa integridade do LCA. Existem testes como o Slocum, como o Pivot Shift também, que avaliam essa integridade a partir de movimentos, não somente de flexão e extensão de joelho, como também de movimentos de rotação interna e externa, associada a essas angulações. No entanto, eu trouxe apenas esses dois para a gente abordar, justamente em caráter de achar eles tanto essenciais, ser um padrão ouro, muitas vezes, para a realização dessa avaliação da integridade do ligamento, juntamente com esse pivô teste, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem para também dar uma olhadinha como é que funciona. Então, relacionado aos testes de Lachman e gaveta anterior, o teste de Lachman, ele é realizado, inclusive, de uma forma muito parecida com o da própria gaveta anterior, o que basicamente vai alterar, o que vai mudar entre os dois,
seria a posição do fisioterapeuta na hora da realização do teste, bem como também a angulação desse joelho. No teste de Lachman, por exemplo, o joelho ele se apresenta em 30 graus de flexão. O paciente ele vai estar em decúbito dorsal, como a gente sabe, deitado, e a gente vai fazer essa flexão de 30 graus do joelho dele. Uma das nossas mãos é a nossa mão cranial, que a gente chama, está mais próximo, né, em relação ao crânio do paciente. A gente vai colocar na parte mais distal da coxa, garantindo estabilidade nessa região. E a outra mão, que seria a mão efetivamente ativa para a execução do teste, ela estaria mais nessa localização proximal da tíbia, próxima à cabeça da tíbia mesmo. Como o Michele falou, a função primordial e principal do LCA é evitar essa anteriorização da tíbia. Então, quando a gente realiza esses testes, o que a gente vai observar justamente é se existe ou não essa exacerbação da anteriorização da tíbia. Se essa tíbia ela vai demais para frente ou não. Então, quando a gente realiza com essa mão, que é chamada mão distal, a gente vai fazer esse puxamento, digamos assim, para a região mais superior da tíbia, né? Como se a gente estivesse forçando, de fato, essa anteriorização. Normalmente, o paciente ele não refere dor nesses testes, em ambos, tanto de Lachman quanto de gaveta anterior. Normalmente, ele não refere dor. Só que a gente vai observar que na biomecânica normal, que aquele LCA ele sustentaria e impediria essa exacerbação da tíbia, né, de forma anteriorizada. No teste, quando você percebe essa tíbia indo demais para frente, o teste se torna positivo. Então, da mesma forma acontece com o de gaveta anterior, que é essa segunda foto que está mostrada aí na tela, que a gente faz da mesma forma com o paciente também deitado em decúbito dorsal, só que agora o joelho ele vai estar flexido a 90 graus de flexão. Então, quando a gente coloca esse joelho, submete ele a essa angulação, a gente vai colocar agora, nós não teremos mais uma mão distal e proximal, as duas elas estarão entrelaçadas entre si, e o fisioterapeuta ele vai estar sentado no pé da perna de teste. Então, com o fisioterapeuta sentado, para evitar qualquer tipo de fragilidade ou até mesmo de falso teste, a gente faz isso para garantir uma maior estabilização. Então, quando a gente posiciona as nossas duas mãos na região proximal da tíbia, né, na parte que está ali referente mais ou menos à cabeça da tíbia, a gente vai fazer o mesmo estresse que a gente fez no teste de Lachman, né? Uma força de cisalhamento vai ser provocada no interior dessa articulação, justamente no momento em que a gente puxa essa tíbia para frente. Então, o teste também se torna positivo quando a gente observa que essa tíbia, de fato, ela se anterioriza de uma forma exacerbada, além do que deveria. Então, o teste se torna positivo, indicando justamente essa falta de integridade do LCA. Pode passar, Vinícius. Aí eu trouxe também um outro teste, que esse teste, diferentemente do teste de Lachman e do teste de gaveta anterior, ele não é um teste de avaliação de integridade, porque o ligamento acabou de ser lesionado. Na verdade, esse rope test, né, ele é chamado de single leg rope test, ou simplesmente rope test, é uma forma da gente verificar se esse paciente, após todo o tratamento, né, depois da lesão, a lesão já aconteceu, o paciente já está no processo de recuperação fisioterapêutica, a gente vai observar se esse paciente ele já está apto ou não para voltar à sua prática esportiva. Então, esse estudo que a gente até referenciou aí de Silvio e seus colaboradores, no ano 2010, ele fez isso justamente para verificar a eficiência e a eficácia desse teste. Ele aplicou, no caso, em pacientes, né, pessoas que eram atletas de futebol. Ele dividiu dois grupos, né, pessoas que eram atletas, praticavam essa atividade de futebol, e outros que não eram treinados, não preparados. E ele conseguiu evidenciar, de fato, que esse teste ele é bastante eficiente, né, e eficaz para você validar ou não se esse paciente ele está pronto para retornar às suas atividades físicas ou não. Então, basicamente, esse rope test, ele existe de 4 formas, como está exemplificado nessa primeira imagem. A gente tem o teste do salto simples,